da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O programa Chamando Vencedores é uma realização da Igreja em Cosmópolis, que se reúne à Rua 22 de Abril, número 47, Dias e horário das reuniões: terça às 20 horas, reunião, sábado às 19 horas, reunião ministerial, domingo às 19 horas, reunião do Partir do Pão. Muito boa noite, internautas, com a graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos aqui o programa Chamando Vencedores. Hoje, dia 3 de maio de 2011, terça-feira, estamos ao vivo, agora 18h33. Na semana passada, no programa anterior, compartilhamos sobre a visão que o apóstolo Paulo obteve da parte do nosso Senhor no seu encontro, com o próprio Senhor ali em Atos capítulo 9, quando Paulo estava a caminho de Damasco e recebeu uma luz da parte do Senhor, recebeu uma visão que o Senhor lhe concedeu. E em Atos capítulo 26, quando Paulo está diante do rei Agripa, ele relata toda a visão, o encontro, toda a experiência que ele teve com o Senhor, e ali ele diz ao rei que ele não foi desobediente à visão celestial que ele recebeu do Senhor. E nesse programa anterior, nós falamos qual foi essa visão da parte do Senhor. Então, que o Senhor possa nos conceder um pouco mais dessa visão, luz na sua palavra, que possamos ver e compreender um pouco mais dessa visão que foi governante na vida do apóstolo Paulo e possa ser também governante nas nossas vidas. O capítulo 12, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele deixa um pouco mais claro sobre essa visão que compartilhamos. O que Paulo viu no caminho de Damasco, estava perseguindo a seus próprios olhos, perseguindo pessoas que invocavam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no seu encontro com o Senhor, o próprio Senhor disse a ele: Saulo, por que me persegues? E ele, perguntando ao Senhor quem falava, o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então ficou claro ali para Paulo que perseguir os cristãos é perseguir o próprio Senhor. Ele viu, na verdade, o corpo de Cristo, que é a igreja. Aí atrás, atrás de mim, nessa imagem que aparece ao fundo, ali tem um versículo, o corpo de Cristo, A igreja é o corpo de Cristo, lá, Efésios 1:23. É isso que Paulo viu, que a igreja é o corpo de Cristo. E nesse corpo, que é a igreja, quem é o cabeça é Cristo. Certa ocasião, um irmão médico da Unicamp, compartilhando uma mensagem em Campinas, ele perguntou aos presentes, todos os irmãos presentes, qual o membro mais importante no nosso corpo. Rapidamente, se fizermos essa pergunta a nós mesmos, você que está assistindo agora, responda aí, qual é o membro mais importante no seu corpo? O que eu pensei naquela ocasião é que fosse o coração. É o que a maioria das pessoas, já fiz essa pergunta a vários, a maioria das pessoas responde: o coração é o membro mais importante. Mas o que o irmão compartilhou ali, trouxe uma luz para nós, é que ainda que o coração venha a parar, ainda que venha a comprometer o seu funcionamento, tem esses aparelhos aí, não sei como que chama, esses choques, que dão que ele volta a... É possível fazer voltar o coração novamente ao seu funcionamento, naquele atendimento médico. Mas tem um membro do nosso corpo que quando ele para, segundo a medicina, é irreversível. Não há mais como fazer voltar ao seu funcionamento. E ali ele nos explicou que esse membro é o cérebro. Então, quando o nosso cérebro para, quando a morte cerebral é irreversível, já não tem mais como voltar ao seu funcionamento. Então, podemos dizer que o órgão mais importante, o membro mais importante do nosso corpo é a cabeça, onde está localizado o cérebro. E na palavra, em Efésios, versículo 22, 23, ali mostra que Deus fez nosso Senhor Jesus Cristo cabeça sobre a igreja. Então, o mais importante, o membro mais importante na igreja é Jesus Cristo.
Os demais membros, todos são iguais. Embora tenham uma função diferente um do outro, mas todos são importantes para o corpo, né? Se o coração parar, o corpo para. E já vi tanta gente, né, falecer, aí, cessar sua vida por problema em outros mãos, o rim para de funcionar, pode levar a pessoa a óbito, estômago, problema estomacal, tantas pessoas, intestino, e por aí vai, tantos problemas. Já vi relato de mortes aí, de falecimento por trombose nas pernas. Então, todo membro tem a sua função no corpo, mas, embora tenha função diferente, todos são de igual importância. Nenhum é menos ou mais importante. Todos são necessários no nosso corpo. Se julgamos que algum membro não é importante para o nosso corpo, podemos amputá-lo, tirar fora do corpo. Mas, de forma alguma, desejamos fazer isso, né? Então, Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele fala isso a partir do versículo 12. Essa é a visão que ele ganhou ali no caminho de Damasco, que foi governante na sua vida. Ele relata aqui, porque assim, no versículo 12, como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em corpo, quer judeus, gregos, escravos, quer livres, todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, não importa se é rico, pobre, amarelo, negro, né? Mameluco, mulato, não importa aqui a etnia, não importa a cor, todos nós que temos a vida de Deus, fomos introduzidos no seu corpo, que é a igreja. Fomos dados beber de um só Espírito, então todos somos importantes. E aí ele inicia aqui uma comparação, a partir do versículo 15, uma comparação da igreja com o humano, para explicar, para mostrar a grandeza que é o corpo de Cristo, a grandeza de tal visão que ele recebeu, ele comparou ao nosso corpo humano, mostrando aqui à igreja em Corinto e a todos nós o que eu acabei de dizer, que todos os membros do corpo são importantes. Então ele diz aqui no 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E ele mostra que todos têm importância, seja o pé, seja o vídeo, o olho, todos os membros no corpo têm uma importância. E no versículo 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Depois ele continua, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ou seja, se todos os irmãos, né? E é interessante que antes dele falar isso aqui, ele fala no versículo 1 até o 11 sobre os dons espirituais que Deus nos concedeu. O que ele está mostrando aqui, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todos fossem pé, todos fossem olho, ou seja, se todos os irmãos tivessem o mesmo dom espiritual, onde estaria o corpo? O corpo de Cristo é perfeito. Perfeito. Todos os irmãos têm uma função na igreja e todos devem funcionar. O membro no corpo de Cristo que não está funcionando é um membro que está atrofiado. Precisa de fisioterapia para voltar a funcionar. Aquele membro, o braço, né, que teve uma fratura, ficou engessado muito. Agora tirou o gesso, para voltar a funcionar normal, precisa de muita fisioterapia, precisa de ajuda de outras pessoas. O membro, o irmão na igreja que não funciona, ele precisa da ajuda dos demais irmãos para funcionar. Precisa dos irmãos fisioterapeuta. A igreja deve haver muitos irmãos fisioterapeutas, aqueles irmãos que fazem os demais membros funcionarem. No versículo 20 ele fala, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Depois no 22 ele fala, no 21, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Então ninguém pode dizer que é mais importante que o outro irmão, ou que aquele irmão é insignificante para a igreja. Todos são necessários. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Olha, o próprio Senhor disse. E por aí ele segue, fazendo essa comparação. Ele fala no 24, mas os nossos membros e os que nos parecem menos dignos no corpo, damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Depois, no 25, ele fala, para que não haja divisão no corpo.
Então, o que o apóstolo Paulo está pregando aqui aos irmãos é que nós sejamos um. Ele está pregando a obediência à visão celestial, que os irmãos sejam um. Obedecer à visão celestial que ele recebeu, obedecer essa visão celestial que veio do céu, é tratar todos os irmãos com honra, dando maior honra àqueles que aos nossos próprios olhos parecem ter menos. É isso que ele diz aqui. Para que não haja divisão no corpo, devemos considerar os irmãos maior do que nós. Hoje, que nós vemos entre os irmãos, quando eu digo irmãos, falo a nível da igreja, né, como o corpo de Cristo, nós vemos vários grupos, né, o corpo de Cristo dividido. Isso é uma estratégia do inimigo de Deus para enfraquecer o plano de Deus. Não somente dividido em vários grupos, mas uma certa até rivalidade entre eles. Muitos grupos vê o outro como um rival. Você tem comunhão com os irmãos, muitas vezes os irmãos relatam, né? Porque a minha igreja é assim. A igreja é de Cristo, né? Aqui em 1 Coríntios, mesmo, no capítulo 1, Paulo inicia essa epístola dizendo: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, irmão Sóstenes, a igreja, ele escreve para a igreja de Deus que está em Corinto. Então, como podemos praticar tal visão celestial? Com essa magnitude que essa visão possui, mostrando a nós que o corpo de Cristo é composto de todos os membros, todas as pessoas que receberam a vida de Deus no passado, no presente, e aqueles que ainda no futuro virão a crer em nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vida, no seu espírito. É composto de todos esses irmãos de todas as eras e todos os tempos, não somente nós hoje que estamos na terra. Como praticar? Nós podemos praticar e ver o corpo de Cristo. Então, aqui mesmo nesse versículo que eu li, do capítulo 1, versículo 2, quando Paulo escreve essa epístola aqui, ele endereça, ele destina à igreja de Deus que está em Corinto. Corinto é uma cidade. Em Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 11, quando o Senhor manda escrever as 7 igrejas da Ásia, em Apocalipse 1:11, ele fala assim no versículo 10: Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo, João estava relatando isso, ele ouviu dizendo: O que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas. Na sequência ele relata o nome dessas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 cidades da Ásia. E são vários versículos que nos mostram isso. Em Atos capítulo 11, vamos ver aqui, Atos capítulo 11, versículo 22, notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, da igreja que estava na cidade de Jerusalém. E no capítulo 8, versículo 1, nos mostra que naquele dia, naquela ocasião, naquele tempo, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, a igreja que estava na cidade em Jerusalém. O que podemos ver na luz no Novo Testamento é que a igreja que se iniciou com a ascensão, com a ressurreição, ascensão e com o derramamento do Espírito Santo, com a ressurreição do Senhor, sua ascensão e o derramamento como Espírito Santo para dentro do homem, aí então iniciou-se a igreja. O que nós vemos todo o Novo Testamento é que em cada cidade havia uma só igreja. Porque se o corpo de Cristo é composto de todos os homens que receberam a vida de Deus, em 2 igrejas, não há mais igrejas na terra senão uma só, que é o corpo de Cristo. E a forma de vermos, de praticarmos tal visão, é nos reunirmos como uma única igreja em cada cidade. Não vejo de outra forma
Em alguns versículos, vemos igrejas no plural, mas se refere a cidades. No capítulo 13 aqui de Atos fala, ó, havia na igreja profetas e mestres, Antioquia, cidade. Você não vê relato no Novo Testamento de duas igrejas em uma só cidade. Senão, quando ele fala igrejas, ele se refere a cidades, a locais duplos. Mas também não vemos nome de igrejas, né? Para ficar um pouquinho mais claro, em Atos capítulo 14, versículo 22, 23 aqui, ó, nos mostra, nos diz, sendo dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Então, esse versículo nos mostra que em cada igreja era para haver um presbítero. Agora, em Tito, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz a Tito: por esta causa te deixei em Creta, em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme prescrevi. Então, olha só, numa epístola, Paulo mostra que deveria haver um presbítero para cada cidade. E aqui em Atos mostra que deveria haver um presbítero para cada igreja, ou seja, uma igreja, uma cidade. Então, fica claro para nós, tem vários outros versículos que eu anotei aqui por causa do tempo, não é possível ler, mas não há outra visão de praticarmos essa visão da unidade do corpo de Cristo, se não nos reunirmos nesta base. Uma cidade, uma igreja. A circunscrição da igreja é o território da cidade. Então, eu estou em Cosmópolis, eu me reúno aqui, nós nos reunimos, dando esse testemunho, que em Cosmópolis há uma só igreja, na qual faz parte, como membros, todos os irmãos que residem nesta cidade, ou seja, todas as pessoas que residem em Cosmópolis e que possuem a vida de Deus. Isso não importa a que grupo eles pertençam, nós não nos dividimos de nenhum deles. Os grupos podem até algum estar dividido em relação a nós, com relação a essa visão, não aceitar, mas nós aceitamos todos os irmãos. A nossa base é, se Jesus Cristo aceitou, nós também aceitamos. São de Deus, se creu e recebeu o Senhor no seu Espírito, são nossos irmãos em Cristo, são membros da igreja em Cosmópolis. Se eu estou em Paulínia, se estou em São Paulo, então eu sou membro da igreja em Paulínia, membro da igreja em São Paulo. E como sabermos, né, se eles têm a vida de Deus? O próprio Espírito testifica. No capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 12, nos mostra que todos quanto receberam o Senhor, Ele mesmo deu poder de ser feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todas as pessoas que creem no nome do Senhor e o recebeu como seu Salvador, têm a vida de Deus, são nossos irmãos em Cristo. É uma visão elevada, é uma visão que necessita de nos governar, assim como ela foi o centro da vida de Paulo, necessita também que nos governe e seja o centro. Para isso nós precisamos depender do Senhor, como o próprio Paulo disse em 1 Coríntios, né, no capítulo 2, vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo fala: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não podes entendê-las porque se discernem espiritualmente. Para compreendermos isso tudo que estamos compartilhando aqui, necessitamos depender do Senhor e orar ao Senhor para que o Senhor nos conceda luz acerca de tal visão e praticarmos também essa visão. O próprio Senhor orou no Evangelho de João, capítulo 20, orou com esse fim. Vamos ver aqui rapidamente que o nosso tempo está acabando. Em João 17, versículo 9, o Senhor diz: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então o Senhor orou por cada um de nós.
Depois no versículo 11 ele fala: Pai Santo, guardas em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Versículo 20: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então o Senhor não somente para que os que estavam com eles fosse um, que fossem aperfeiçoados na unidade, que praticassem essa visão da unidade que ele concedeu ao apóstolo Paulo, mas também orou por cada um de nós, por aqueles que viessem a crer no seu nome. Ou seja, o Senhor está orando por nós hoje, orou naquela ocasião por nós hoje, para que nós praticássemos tal visão da unidade hoje, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que me enviaste. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que tu me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Ou seja, para que o mundo conheça o Senhor, para que haja expressão do Senhor nessa terra, deve haver unidade entre o povo de Deus. Então precisamos praticar tal visão, devemos ser obedientes a esta visão. Como Paulo tem a visão e disse ao rei Agripa: não fui desobediente à visão celestial. Que todos nós não caiamos, no mesmo erro que caiu Eli. Em Samuel capítulo 3, versículo 1 fala: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Hoje eu creio que da mesma forma as visões não são muito frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, esse foi o problema. Estar acostumado, deitado. Nós muitas vezes, muitos de nós estão acostumados a viver a vida da igreja, está acostumado a viver a vida de reuniões e não vai diante do Senhor para receber luz, para receber uma novidade de vida, para ter uma experiência real com o Senhor. Senhor, abra os nossos olhos para que vejamos o que o Senhor deseja nos mostrar acerca do seu plano na atual dispensação. Então Eli, por estar acostumado, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. Quando caímos nas tradições, nós começamos a perder a visão, nossos olhos começam a escurecer-se. Que todos nós que assistimos esse vídeo, o Senhor tenha misericórdia de nós, nos conceda luz sobre essa palavra e nos leve a sair da tradição e do costume, para que possamos tirar as vendas dos olhos, tirar o véu que está diante de nós, nos conceda que seja governante e nos leve todos nós a ser obedientes a ela para cooperar com o seu plano. Jesus é o Senhor.